É onde, hein? Foi no Ideal Clube. No Ideal Clube, né? né? Com uma participação bastante expressiva de amigos e estudiosos. Foi um sucesso. Que bom, eu estou vendo aqui, aí é todo ilustrado. Menina, peraí, que história é essa aqui? Aqui, onde é que é? Mostra aqui, o Claudinho, aqui, olha, essa foto aqui do teatro, onde é? É no Teatro Alencar? Não. Não é aqui, não? Não, Pracinha, essa foto é num teatro no sul do país, naquele período, né? Onde, incrivelmente, era liberado a ação do Partido Nazista, né? Se reuniam, tinham assembleias, muita propagação, até que em determinado momento o Getúlio Vargas proibiu esse tipo de ação dos nazistas. Eu pensei que fosse ou do Teatro Alencar ou do Teatro São José, porque parece, viu? Parece, mas né? não Porque é. é bem antigo. Sim, vamos lá, vamos falar sobre o livro, né? Tá. Então, como é que é essa história aí que você conta aqui, Salto sobre o Lago? Por que o nome Salto sobre o Lago? A expressão Salto sobre o Lago foi usada inicialmente em Natal, lá no Rio Grande do Norte, por um agente de uma companhia aérea da época, que se chamava Condor. E o salto sobre o lago era o voo da África para o Nordeste brasileiro. E o lago era o Oceano Atlântico, então era aquele salto que o avião daria, né? Um salto entre aspas, claro. E essa expressão, ela depois foi usada, inicialmente nos anos 30, e durante a guerra voltou a ser utilizada como salto sobre o lago. E depois evoluiu para trampolim da vitória, que é que os americanos e os aliados passaram a cunhar essa expressão como, digamos assim, um lema motivador de vencer o eixo, né, naquele momento, na Segunda Guerra Mundial. Legal, aqui você diz assim, e a guerra chegou ao Ceará, né? Como é que foi essa guerra, como é que essa guerra chegou ao Ceará? Isso aqui é o quê? A Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial, Segunda Mundial. sim. Aí como foi que chegou aqui no Ceará? Bom, quando iniciou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos abasteciam alguns países europeus de aviões. E os aviões não poderiam voar diretamente do território americano para a Europa, não tinham autonomia suficiente. E também não era possível desmontar os aviões para transportar em navios e remontá-los em outro local. Era uma tarefa muito complicada. E resolveu-se, então, levar os aviões voando, entregar os aviões lá para os clientes voando. E para isso o governo americano construiu uma rede de logística mundial onde poderia levar qualquer coisa em qualquer lugar do mundo, inclusive por via aérea. E assim, a rota do Atlântico Sul, que passava pelo norte e pelo nordeste do Brasil, saltava o lago, que é o Oceano Atlântico, ia para a África, daí ia para a Índia, para a China e para a Europa. Então, a rota do Atlântico Sul, ela trouxe a construção de vários aeródromos, campos de aviação, no norte e no nordeste do Brasil, que viabilizaria esse transporte aéreo. Naquele momento, os aeródromos foram construídos disfarçados de aeroportos, porque ninguém ainda estava em guerra com a Alemanha, nem o Brasil, nem os Estados Unidos. E a guerra depois foi declarada e nós entramos na guerra em 1942. Enfim, os campos de pouso se transformaram em bases aéreas militares. E a guerra chegou a nós dessa forma, né? Também por meio do torpedeamento de navios brasileiros e estrangeiros no litoral brasileiro. A guerra chegou até nós dessa forma também. Se perderam vidas, materialmente se perderam muitos navios, né, mercadorias e outras coisas mais. O professor, menino, o professor, né? Você já disse que não é professor, você é arquiteto. Menino, eu queria entender assim, essa guerra, assim, por exemplo, ela aconteceu aqui, quando a gente disse que aconteceu no Ceará, teve guerra aqui, as pessoas se matavam, se batiam aqui, teve isso? Não, a guerra na sua face mais violenta, mais destruidora, nunca chegou ao Ceará. Certo. Né? Graças Era a Deus. mais assim o pessoal. Graças a Deus, nós estávamos, digamos assim, nós éramos um entreposto, assim, uma passagem. Mas foram, né? Eu sei, mas foram muitos cearenses para a guerra lá, né? Foram, depois, em 1943, quando foi constituída a Força Expedicionária Brasileira, muitos cearenses foram convocados, né? Ou até se voluntariaram para participar. Porque quando tem, por exemplo, 7 de setembro, né? Que vai ser agora, quando tem a parada de 7 de setembro, existe assim,
a marcha dos ex-combatentes, né? Que ainda existe ainda, né? São poucos ainda, São poucos, né? Porque né? acho que todos estão com a idade bastante avançada. Mas ainda existe, com limitações, né? Mas existe. E numa justa homenagem, né? São convidados a participar da data. Eu acho legal, eu dou o maior valor quando aparece eles tudo andando, né, marchando e mostrando, assim, eles têm um orgulho, né? É uma justa homenagem. Afinal, estar no campo de batalha não é para qualquer Naquele tempo o pessoal tinha, assim, era bom, né, lutar contra o Brasil. Hoje eu não sei, né, lutar, como é que se diz, em favor ao Brasil, né? Assim, era uma emoção muito grande, né? Hoje eu não sei se as pessoas têm vontade de... naquela época havia uma motivação muito forte, né? Era um amor, uma boa bandeira, né? Um fervor patriótico. Isso, né? um fervor patriótico, né? E me diz assim, aí, geralmente essas, por exemplo, a praia, usava muito a praia para isso, né? Porque tinham os navios, como é que era assim, aonde é que tinha mais a concentração de pessoas, de americanos, que vinham, né, juntamente com o Ceará? Como é que era? Onde era? Na praia? Por exemplo, nós temos ali a ponte dos ingleses, nós temos, né, como tem muito a ver com a guerra, essa ponte? A ponte dos ingleses nem tanto, mas o que nós conhecemos hoje como Estoril, na Praia de Iracema, esse sim é um símbolo muito forte daquele período. Certo. A maior parte dos americanos estavam de passagem aqui por Fortaleza. E eles passavam aqui há pouquíssimo tempo, pouquíssimos dias, para descansar, para fazer uma manutenção nos aviões, enfim. E o Estoril era um local de descanso, de lazer, né, para essas tripulações. Agora, naquela época, como o senhor estava me falando, não se chamava Estoril. Era uma casa, era um restaurante, ou era uma casa mesmo? Era, digamos assim, um clube. Um clube, pronto, um clube. Um clube privativo, e era mantido por uma instituição americana chamada USO, United Service Organization, que foi constituída para prover lazer e descanso para todos os militares americanos ao redor do mundo, onde houvesse um teatro de guerra. E aqui no Brasil, tinham vários USOs instalados, em Natal, em Recife, em Belém e aqui em Fortaleza também. E então, os americanos vinham descansar lá na Praia de Iracema, iam tomar sol, né, tomar os seus drinks, os seus coquetéis, tomar banho de mar, namorar também, né, enfim. Era um momento de lazer e descanso. E fala também, eu conheço essa história, se fala, né, essa história, até porque eu andei muito, né, ainda até hoje, mas teve uma época que foi na década de 70, eu andava muito no Estoril. Porque o Estoril se transformou num bar, num lugar da boemia, né, e da cultura cearense, né? Então nós íamos muito para lá, todo o pessoal do Ceará, Roger, Fagner, Ednardo, Belchior, enfim, todo Augusto Pontes, enfim, são pessoas que né, e muitos amigos. É tanto que eu agora de uns anos para cá, eu fiz um projeto chamado Reencontro, que é justamente reencontrando pessoas, amigos e artistas que viviam, que andavam no Estoril a partir da década de 70. Claro que o Estoril já, desde esta época, né, já tinha... E a gente ouvia muito falar isso aí, que tinha as mulheres, né, que eram as mulheres que iam lá dançar com os alemães, quer dizer, com os soldados, né? E o pessoal chamava elas de Coca-Cola, né? Por quê? Você sabe dessa história? Sei sim. Inclusive, conta aqui no livro. Conta, isso tem no livro. Naquele período, a chegada de rapazes com um biotipo diferente, mais loiros, com os olhos claros, fardados, né? Uma farda diferente, com dólares do bolso, aquilo causava um certo encanto nas moças, né? Falando inglês, né? Que na medida que os americanos passaram a ser amigos, aliados, o Brasil passou a se aliar aos americanos, nós começamos a absorver vários costumes, né? Aprender inglês, a ouvir músicas americanas, o cinema americano tinha uma presença muito forte, né? Então, aquilo causava uma e os certa... artistas, né? Elvis Presley, né? E tal, né? Por exemplo, o cinema, né? A música, cinema, as big bands americanas. Isso. E aquilo causava uma certa atração, né? E as meninas, aquelas meninas que mais avançadas, consideradas na época, né? Então namoravam os americanos. E depois foram apelidadas de Coca-Cola. Por quê?
A Coca-Cola era um produto que não era comercializado normalmente. A Coca-Cola era um produto privativo dos americanos e dos amigos dos americanos, né? Eu só tinha nas bases aéreas e em alguns locais onde eles se encontravam. Então, como as garotas namoravam com os americanos, eles fizeram, por analogia, eles apelidaram as meninas de Coca-Cola. Que elas também queriam, né? Elas gostavam daquele produto, né? Coca-Cola. Quem era amigo dos americanos poderia consumir a Coca-Cola. Então, esse apelido surgiu, pegou, mas depois evoluiu para uma forma pejorativa, né? Que as garotas Coca-Colas depois passaram a ser mal vistas, mas... Não precisava, né? Isso era um modernismo, né? Um avanço, né? No comportamento das pessoas naquele momento. Legal, tá bom. Olha, inclusive depois surgiu até um grupo de carnavalesco que era o bloco das Coca-Cola, né? O cordão das Coca-Cola, né? Que era o frevo, né? O pessoal, era muito legal isso aí. A história é linda, né? Bom, outra coisa também que eu, conversando contigo que eu estava me lembrando, que antigamente a Praia de Iracema, na década de 60, eu acho que até logo em 70 também no começo, quando tinha, 60, 70, quando tinha ainda os prédios, as casas antigas, né, que hoje não tem mais nada, né? Tá? Eu me lembro, quando eu era menino, eu achava legal, eu passava ali nas casas e tinha aqueles canhões que ficavam, tinha umas casas lá que tinham os canhões, aqueles canhões assim, mais ou menos desse tamanho assim, pelo menos tinha uma casa lá que tinha lá uns 2 a 3 canhões assim, mesmo no jardim da casa, né, apontando assim. Você se lembra desse detalhe? Não, eu não me lembro, mas tem a ver com a história da guerra? Não, não tem. Eu me recordo que eu fiz uma leitura uma vez, um artigo. Havia na Praia de Iracema um clube privativo chamado Jangada Clube. Era de um empresário cearense. Ele tinha aquela casa, um sobrado, para receber os amigos e convidados. Inclusive o Orson Welles chegou aquele famoso cineasta americano, chegou a frequentar o Jangada Clube. E ele tinha um canhão desses aí. Era um canhão em miniatura, mas era um canhão para, tipo, fazer uma saudação a alguém, mas não tem nada a ver. Então, eu acho que era isso, porque até um tempo eu me lembro desse canhão nessa casa, a gente passava, né? E, inclusive, aí tinha um canhão, eu acho que era mais como decoração mesmo, né? E às vezes Mas a gente achava que tinha a ver com a guerra, né? Não tinha. Que o canhão ali já... Inclusive, tinha um canhão e tinha também as bolas de ferro, né? Assim, tipo assim, um em cima da outra, assim, sabe? Então é uma coisa decorativa. Eu acho que é uma coisa decorativa, né? Mas que a gente viajava, né? A gente achava que aqui dali tinha a ver com a guerra, que ali é como se fosse um lugar que estava, né? Como se fosse um quartel, né? É tipo os canhões que tem ali no quartel, só que esse era pequeno, assim, era bem menor. Bom, me diz uma coisa. Bom, eu queria que você me falasse agora, eu já conversei, perguntei muita coisa a você, mas eu queria que você falasse mais sobre o livro mesmo, assim, como é que é a história do livro, como você teve essa ideia. É o primeiro livro da sua vida, assim? Sim. É o primeiro livro. Livro. Como você teve essa ideia? Como surgiu essa ideia de você querer fazer esse livro? Eu fui inspirado pelas histórias que o meu pai contava sobre esse período na minha adolescência. Aquilo me causava assim, uma satisfação muito grande, eu ouvir aquilo, eu ouvir essas histórias. E aí eu passei a ser um leitor sobre assuntos de guerra. E depois, anos depois, né, eu resolvi realmente escrever sobre esse período em Fortaleza, porque... quando eu comecei a pesquisar, a falar com algumas pessoas, eu só via três, digamos assim, assuntos que eram abordados, que era a base do PC, a base do Cocorote e as garotas Coca-Colas. Mas depois, aprofundando as pesquisas, falando com mais pessoas, lendo vários livros onde eu podia, eu descobri que tinha muito mais coisas além disso aí. Embora esses 3 temas fossem bastante relevantes para aquele período. Mas tinha muito mais coisa. Sobre as transformações de Fortaleza, das pessoas, os blackouts, a cidade tinha que ficar apagada durante a noite para evitar que a iluminação da cidade pudesse
denunciar a presença dos nossos navios para os submarinos alemães. Há até um fato citado sobre o avistamento de um submarino alemão no Mucuripe. Né? E houve um tiro, né? A guarnição da artilharia disparou um tiro, mas não acertou e o submarino foi embora. Né? Tem também o movimento das bases aéreas, as visitas dos artistas que vieram a Fortaleza. O Frederick March era um ator americano que estrelou o filme Dr. Jekyll. Ele esteve aqui em Fortaleza, fez uma apresentação, levaram para jantar num restaurante que havia à época na Praia de Iracema, que era o Ramon. Era uma peixada conhecidíssima, né? Então ele veio para cá, veio a Ilona Massey, que é uma atriz de cinema dos Estados Unidos também. Ela passou uns 2 dias aqui em Fortaleza, fez shows em vários locais, no Teatro Zé de Alencar, lá no Estoril, né? Ela fez um show exclusivo para as pessoas, né? Mas o curioso é o seguinte, naquele momento, a relação do Brasil e dos Estados Unidos era muito preciosa para os Estados Unidos. E esses artistas, quando vinham para cá, eles eram todos orientados a declarar a sua admiração, a sua, digamos assim, aquela paixão momentânea, inesperada pelo Brasil e pelo povo brasileiro, como se fosse até uma bajulação. Então, isso era ensaiado, era proposital, para deixarmos com o ego lavado, né, que achavam que estavam sendo prestigiados. Depois que acabou a guerra, isso tudo acabou, claro, porque não houve mais o interesse dos Estados Unidos nessa, como é que se diz assim, nessa amizade, né, porque a guerra acabou, não precisava mais. Tem também sobre os torpedeamentos de navios, perto da costa cearense, os náufragos que vieram em barcos salva-vidas ou simplesmente em balsas. Tem uma história muito interessante de um marinheiro sueco que ele se recusou a sair daqui porque arranjou várias namoradas e achava que aqui era o paraíso, né? Até que ele foi detido e depois adoeceu, foi para a Santa Casa, lá ficou sendo tratado, mas secretamente recebia várias visitas femininas que levavam presentes, né? E ele não queria ir embora, daqui estava no céu. Mas não teve jeito, né? Foi embarcado à força e foi levado embora para se unir aos seus colegas que já tinham partido em outros navios. Tem também sobre a construção de unidades militares, que naquele momento não havia, né? O quartel do 23BC, o Hospital Militar de Fortaleza, a criação da 10ª Região Militar, a construção das bases aéreas americanas no Pici e no Cocorote, onde hoje é o aeroporto Pinto Martins. É uma história muito rica. Se eu também ficar contando tudo aqui, não tem graça. O pessoal não vai nem comprar o livro, né? Outra coisa que eu estava vendo aqui, o Orson Welles, né? Orson Welles, né? Que ele veio gravar aqui um filme, né? E aqui eu estou vendo aqui que tem umas fotos aqui, ele sendo recepcionado pelos jangadeiros, né? E depois, como foi essa... aqui você conta um pouquinho dessa história, aqui, dessa vinda dele aqui. Que ele, Conto, sim. Como é que... Aqui foi em 1942, né? Quando ele veio... O que é isso? Aqui era um documentário ou era um longa? O que era esse filme aqui? Era com um filme especial com os jangadeiros? Os americanos viram no cinema uma oportunidade de valorizar essa relação com o Brasil. Então, o Orson Welles foi convocado não foi pelo Departamento de Estado, mas por um órgão específico da administração do Roosevelt, que foi criado só para administrar a relação com o Brasil. E o Orson Welles foi escolhido para fazer esse trabalho, começou esse trabalho no Rio de Janeiro, né, e ele tinha visto uma reportagem na revista Life sobre o raid que os jangadeiros, Manuel Jacaré e os outros fizeram de Fortaleza ao Rio de Janeiro naquele período para reivindicar direitos previdenciários. Então ele viu aquilo, ficou impressionado e queria... Eles saíram, o Jacaré, eu sei dessa história, eles saíram daqui de Fortaleza, foram para o Rio de Janeiro, de Jangada. Só para reivindicar, para muita coragem, né? Pra reivindicar os direitos dos pescadores, né? Eita, pau. E ele ficou impressionado com aquela história e resolveu fazer um filme sobre os jangadeiros cearenses. Que massa. Veio para o Ceará, foi recepcionado aqui.
levou a equipe do Jacaré para fazer uma filmagem no Rio de Janeiro e a jangada virou lá no Rio, o Jacaré morreu. Uhum. Depois o filme foi interrompido, ele voltou de novo para o Ceará para reiniciar essa filmagem aqui, ali na área do Mucuripe, né, com os nativos, os pescadores da área do Mucuripe, e depois o projeto foi abandonado. Mas, anos e anos depois, recuperaram o material que ele tinha gravado e fizeram uma remontagem. Mas não era exatamente o projeto que se queria, né? Mas tem um fato muito interessante da visita do Orson Welles. Ele estava aqui em Fortaleza, hospedado lá no Excelsior Hotel, e... No Excelsior Hotel, aquele lá do centro, né? Do centro. Certo. E com a camisa bastante espalhafatosa, né? Com muitas cores, só de calça e camisa, de sapato, ele resolveu ir assistir um filme no Cine Diogo. Uhum. E a claque foi seguindo o Orson Welles, né? Com palmas e gritos e aquela coisa toda. Quando chegou lá, ele foi barrado no cinema. O motivo foi porque ele não estava de paletó e gravata. Então o porteiro corajosamente barrou. Que naquela época, né? Um dos cineastas mais importantes de Hollywood. A pessoa... Era muito moral, né? E ele voltou. Mas ele não sabia, né? Ele não sabia e o porteiro cumpriu o trabalho dele e o Orson Welles não assistiu. Deve ter respeitado até, né? Porque com certeza. Como ele com certeza. Me diz uma coisa, nesse ano, esse aí foi 42, essa história mais ou menos... Eu acho que foi 41. 41, 42. Eu lhe pergunto, já existiu o Diogo? Já. O Diogo já era dessa época, ali tinha um já Diogo, existia. Tinha um moderno, né? O cine, como é o nome que tinha ali? Também o outro cine que ali. Era o Majestic, tinha o moderno. Moderno, né? E o Cine São Diogo. Luís também, né? O São Luís foi inaugurado em 59. Foi mesmo, já foi. Quer dizer que 4 anos depois. Eu acho até que eu me lembro no dia que a minha mãe foi para a inauguração desse filme, assim, porque eu tinha 4 anos, né? Se for, eu me lembro dessa história, de alguma coisa desse sentido. Bom, estamos encerrando. Olha que legal. Olha, gente, realmente o livro é maravilhoso, hein? Outra coisa, Orlando Silva, né? O cantor das multidões. Por que você coloca ele aqui? O que ele tem a ver com esse livro? O Orlando Silva veio ao Ceará para participar da inauguração dos estúdios da Ceará Rádio Clube, lá no Edifício Diogo. Lá no Edifício Diogo. Uhum. Os estúdios eram lá, as estações de transmissão eram no outro local, era no bairro Damas, mas o Orlando Silva foi convidado para participar da inauguração dos estúdios da Ceará Rádio Clube lá. Que legal, né? Uma multidão, foi um sucesso, não cabia o povo todo lá dentro. E que nesta época tinham, né, os programas de auditório, né? Tudo lá na Ceará Rádio Clube. Que legal. Quer dizer que antigamente foi lá no Cine Diogo, no Edifício Diogo, que era lá né? Que era lá na Barão do Rio Branco. Na Barão do Rio Branco. Ainda existe ainda, né? O edifício está lá. O edifício está lá, né? Tá certo, né? O Diogo ainda está lá, né? Só que mudaram lá para... Não, porque o Cine Diogo foi desativado. Não, né? Eu digo assim, hoje é um shopping, né? Isso. Mas eu acho legal que eles deixaram ainda aberto, como é que se diz? A entrada do... Aquele arco tem lá, né? Tá lá, ainda está lá ainda. Tá. Bom, gente, está aqui, então, super feliz aqui, está aqui com o meu amigo, o Felipe, né? Desculpa, o Henrique, que veio aqui trazer aqui o seu livro, que foi lançado, mas que ainda está aí. Onde é que a pessoa encontra o livro? Quem quiser encontrar o livro. Eu estou negociando com uma livraria grande aqui de Fortaleza, ainda não recebi o retorno, mas vocês podem mandar um WhatsApp para mim. Anote o número aí. Anota o número, isso. É 98870-7177. E a gente vai tentar dar um jeito de chegar a pessoa, esse livro para vocês. Pronto. Tá, pois tá aí, gente. É isso aí, pessoal. Hoje tá aí o programa muito legal, bem cultural, mostrando para vocês. Realmente é maravilhoso um livro, porque ele mostra esta época da guerra, né, no Ceará, mas mostra as coisas, o que estava acontecendo, né? O que aconteceu, assim, as coisas estavam acontecendo. O Orson Welles aqui visitando aqui, trazendo, filmando, o Orlando Silva vindo para a inauguração da rádio, né, da Ceará Rádio Clube, e assim eram os acontecimentos.
Bom, vamos ficando por aqui, mas antes de encerrar, eu quero mais uma vez chamar aí eu vi e gostei da internet, mas, viu, meu querido Henrique, um grande abraço. Então, mais uma vez, repetindo o número do seu WhatsApp, do seu telefone. 98870-7177. E eu quero aproveitar para agradecer o Praciano estar aqui no programa, transmitindo aqui o conteúdo do livro. É um livro muito interessante para as novas gerações que não conhecem ou pouco conhecem desse período, e certamente deverá ser uma referência aí para os pesquisadores. Muito obrigado. Com certeza, com certeza. Pois tá bom, pessoal, na próxima semana estaremos de volta com muito mais para vocês. Tchau, pessoal. Valeu. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.